Olá, queridos, graças a Deus. A paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração, especialmente você que está enfrentando algum problema, você que está passando por algum momento complicado na sua vida. Você vai perceber que há uma força, um poder sobre a sua vida, o qual talvez você está esperando ajuda desse ou daquele, talvez você está esperando auxílio de quem quer que seja, mas você vai perceber através desta mensagem que você já tem um auxílio divino. Você vai perceber que você já tem o auxílio do Todo-Poderoso como proteção na sua vida para te ajudar em tudo aquilo que você precisar. Você já tem sobre si o auxílio do Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 17:39, diz assim a palavra de Deus: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Davi cingiu a espada sobre a armadura. Que armadura é essa? A armadura de Saul, a qual o filisteu, aquele gigante, naqueles dias ele estava insultando o povo de Israel, o povo de Deus, e Saul, que era o rei, Saul estava com medo de lutar, porque a aparência do filisteu estava intimidando a Saul. E Davi ficou sabendo, e quando Davi soube, Davi mandou um recado ao rei Saul dizendo: não desfaleça o coração de ninguém, o teu servo irás e lutarás com esse filisteu incircunciso, porque ele não está afrontando a mim nem o povo de Deus, mas é o próprio Deus a quem ele está afrontando. E Davi sobe para lutar com aquele filisteu, e quando Davi sobe para lutar com o filisteu, Saul está apostando na experiência que o filisteu tinha. Saul estava apostando na experiência de vida que tinha o filisteu. Olhava para Davi e achava que Davi jamais venceria, porque não via em Davi potencial, não via em Davi qualidade, não via em Davi capacidade para vencer aquela luta. Ou seja, humanamente falando, Davi jamais venceria. Mas o que Saul não sabia é que o filisteu tinha experiência de lutador. Aquele gigante tinha experiência de lutador, de guerreiro, é verdade. Mas Davi tinha experiência com Deus. Então não importa o problema de um alguém, desde que esse alguém tenha vida com Deus. Se você é um alguém que tem experiência com Deus, nenhum problema que você esteja enfrentando, nenhuma luta, nada que você esteja enfrentando é maior do que a armadura ou a mão de Deus sobre a tua vida. Saul pega a sua armadura, coloca sobre Davi, pensando consigo: usa a armadura, de menos você vai sofrer menos, porque Saul estava apostando que Davi ia perder aquela luta. Saul estava apostando que Davi não seria vitorioso, que Davi não sairia vencedor. Aí Davi olha para Saul e Davi fala para ele: o teu servo estava apacentando as ovelhas do teu pai. Veio um leão ou urso, tomou um dos cordeiros. Eu saí após ele, briguei, lutei com o urso, briguei com o leão, feri e o matei. E tomei o cordeiro das barbas do leão e do urso. E aí Saul começa a perceber que o filisteu tinha fama de lutador, mas ele começa também a se dar conta de que Davi tem experiência com o Todo-Poderoso, que é o relato que Davi contou para Saul. Saul, na verdade, nunca tinha ouvido aquilo. Então Saul pega a sua armadura e coloca sobre Davi. E era aqui que eu queria chegar, para que você entenda o que é um alguém covarde, o que é um alguém medroso. Porque Saul não só estava com medo do filisteu, tanto que aquela luta era para Saul e não para Davi, mas como Saul estava com medo, Davi lutou. E Saul pegou a armadura dele e colocou sobre Davi com qual intuito ou com qual objetivo? Para se Davi vencesse aquela luta usando a armadura de Saul, o troféu deveria ser dividido, porque teria desculpa, venceu a luta, porque estava usando a armadura do rei. Mas percebe no versículo 39, cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, porém jamais havia usado. Ele experimentou usá-la ou andar com aquela armadura, não conseguiu. Por quê? Porque a armadura de Saul tinha uma marca, mas a armadura que Davi tinha também tinha outra marca, diferente, mas tinha. A marca da armadura de Saul era a marca de covarde. A marca da armadura de Davi tinha a marca de corajoso. Porque Saul
tendo armadura proteção, não teve coragem de lutar. E Davi, humanamente falando, sem proteção nenhuma, claro, a proteção divina estava sobre ele. Davi não precisou de proteção do homem. Davi lutou humanamente falando sem nenhuma proteção, apenas com as armas do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que as nossas armas em Cristo são poderosas para destruir fortaleza. E deixa eu te falar uma coisa, não existe problema grande para aquele que luta com as armas do Espírito. Não existe grande problema para aqueles que lutam com a arma do Espírito Santo de Deus. As tuas armas em Cristo são poderosas para destruir fortaleza. Então não existe gigante, não existe problema, não existe luta, não existe tempestade, não existe deserto, não existe nada que você não possa vencer. Porque é uma arma poderosa na sua vida. As armas do Espírito Santo, as armas em Cristo são poderosas para destruir fortaleza. E estas armas estão sobre a sua vida. Se estão sobre a sua vida, nada pode te parar. Nada pode te vencer. Nada pode impedir a tua vitória. Nada pode impedir o teu crescimento. Nada pode impedir de você ser vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa. Desde que você lute com as armas do Espírito Santo do Todo-Poderoso. Foi com essas armas que Davi lutou. Davi não precisa da armadura de Saul. Porque alguém quando luta, se ele é vitorioso, sozinho, se esforçando com seu empenho, ele não tem que dividir aquele prêmio qual ele lutou sozinho para conseguir com o outro. Porque foi sozinho que ele lutou. Então se Davi usasse aquela armadura de Saul, ou ele conseguisse usá-la naquela batalha e vencesse usando a armadura de Saul, o prêmio seria dividido. Mas o prêmio ali não era para Saul, o prêmio era para Davi. Não divida com ninguém. Entende a mensagem de Jesus. Não divida com ninguém a vitória que ele entregou para você. Se ele entregou para você, é seu. Se Deus confiou a você essa vitória, é para você desfrutar dela. Se Deus confiou a você essa vitória qual está chegando nas tuas mãos, é para você desfrutar dessa vitória. Não é para você dividir com outros, é sua. Não deixe nas mãos dos outros aquilo que Deus confiou a você. Por isso Davi não deixou nas mãos de Saul o que Deus confiou a ele. O que Deus confiou a você é somente para você e mais ninguém. Não deixe na mão de quem quer que seja. Foi você que Deus confiou, então é você que tem que desfrutar dessa vitória no nome do Senhor Jesus. Ele disse a seguir, ainda no versículo 39, disse Davi a Saul, não posso andar com isto. Ou seja, evita andar com pessoas covardes, viu? Evita usar ferramenta de pessoas covardes. Evita usar determinadas coisas que estejam relacionadas a pessoas covardes. Porque se você anda com pessoas covardes, diz o ditado, quem usa com covarde, covarde se torna. Mas quem anda com corajoso, corajoso se torna também. Saul no meio daquele povo se tornou covarde como eles. Davi não andava com as pessoas, mas Davi andava com Deus. Quem anda com corajoso, corajoso se torna. Mas quem anda com covarde, covarde se torna também. Então cuidado com quem você anda. Cuidado usar arma de covarde. Porque quem usa arma de covarde, quem usa arma de medroso, se torna medroso também. Mas quem usa as armas daquele que é corajoso, as armas do Espírito, corajoso também se torna. Cuidado com as armas que você está usando. Tem muita gente arredando da fé. Tem muita gente deixando de andar com Jesus. Tem muita gente se tornando covarde em vez de corajoso. Tem muita gente que está negando a fé em vez de confiar, de crer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você lutar com as armas do Espírito, nada pode te parar. Se você lutar com as armas do Espírito, Deus vai te fazer forte. Se você lutar com as armas do Espírito, Deus vai te tornar vencedor, vitorioso, vitoriosa. Se você lutar com as armas do Espírito, Satanás não pode prevalecer na tua vida. Se você lutar com as armas do Espírito, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa luta, esse deserto. Basta você usar as armas do Espírito, as quais são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Mas é necessário lutar com as armas do Espírito, como Davi. Não posso andar com isto. Ou seja, nunca pense para a guerra usando arma de covarde. Porque se você vencer uma guerra usando a arma do covarde, o prêmio vai ter que ser dividido.
E o que Deus preparou para você, você não pode dividir com ninguém. É seu e ponto final. O que é seu é seu. Aquilo que Deus te chamou para entregar nas suas mãos é nas suas mãos. Você não pode dividir com outro. E ele finalizou. E Davi tirou aquilo de sobre si. Por que ele tirou aquilo de sobre si? Porque ele já tinha sobre si a proteção divina. Ele já tinha sobre si a proteção do Todo-Poderoso. Ele já tinha sobre si uma marca de corajoso. Era isso que Davi tinha. Saul, marca de covarde. Davi, marca de corajoso. Eu vou finalizar deixando uma pergunta no seu coração. Qual é a sua marca? Boa reflexão.